Oi meu povo, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Já limpei a casa, agora eu coloquei a touca aqui pra ir fazer a receita de alguns geladinhos. Bora lá? Amigas, enquanto eu fazia o geladinho, eu tava aqui ouvindo um louvor, né? E aí ia mudando os louvores, aí por isso que ficou assim, um pedacinho de cada um. E também, como eu recortei um pouco o vídeo, aí não ficou completo os louvores. Eu falei que ia fazer as receitas, né? Mas na verdade eu só fiz uma, que foi essa aí de limão. Porque eu deixei o leite pra fazer o bolo, né? Não tava lembrando. Aí eu deixei o leite pra fazer o bolo e as outras duas receitas, 3 na verdade, eu já tinha feito antes do vídeo. Como é que chama aí onde vocês moram? Aqui chama geladinho. E aqui eu tirei até a última gota do coitado do leite condensado. É, amiga, mas não dá pra desperdiçar nenhuma gotinha, né? Tem que tirar ali tudinho. Tanto que der pra sair. O geladinho é uma renda extra e que agora não tá tendo tanta saída por conta do frio, né? Porque tá um climinha assim frio, principalmente à noite. Mas tem vezes que tá bem quente, então às vezes eu vendo um pouco mais. E aí por isso eu não tô fazendo tanto geladinho, né? Aí quando começar o tempo mais quente, né? Quando ficar mais quente, aí eu vou fazer mais. E aí, com certeza, eu vou vender mais também. Mas é benção, viu, amigas? Tirando a dor nas costas, que dá de ficar em pé, né? O tempo todo pra fazer. E sentado eu não consigo, porque... Ai, amigas, demora muito pra terminar, sabe? Sentado. Fico muito devagar, mas em pé é bem melhor. Amigas, eu amo fazer geladinho, porque você pode fazer na hora que você tiver o tempo, né? Então é muito bom, porque, tipo, eu faço aqui em casa. Quando eu tenho tempo pela manhã, eu faço pela manhã. Quando eu tenho a tarde, é pela tarde. Quando eu tenho a noite, é pela noite. É tanto que esse aí eu vim fazer à noite, né? Era pra ter sido à tarde, mas fui terminar à noite. E o bom é que é super fácil, super rápido. Tá cheio de receitas aqui, né, na internet. Se você quiser inovar. Então, é uma bênção. Então é uma ótima ideia para você que tá precisando fazer uma renda extra e não sabe o que fazer, né? Eu simplesmente amei, né? Já tentei fazer bolo e outras coisas, mas o geladinho em si foi a melhor opção pra mim. Eu faço aqui pra casa e também lá pra casa da minha mãe, que ela vende pra mim. E graças a Deus tem dado super certo. E foi assim, amigas, que ficou. Eu errei aqui porque eu usei o suco maratá e eu acho que era o tangue que eu usava antes, né? Aí por isso ficou assim um pouco fino, mas eu coloquei um pouquinho mais, aí deu mais engrossada. Já trouxe as coisas aqui pra fazer uma hidratação no cabelo, né, pra lavar. E agora eu vou pegar ali vou buscar a babosa pra poder lavar. Fazer hidratação no cabelo. Olha, amigas, como tá lindo o jardim. Bora lá. Faz um bom tempo que eu fiz hidratação no meu cabelo. Não lembro mais se é assim, mas eu acho que é. Vou aqui arrancar a babosa, o pezinho tá bem piquititito. Tá bonitinho. Vou arrancar isso aqui. Acho que vou arrancar do outro lado. Aqui do lado já arrancou, fica feio. Com a mão só é um pouco ruim. Consegui. Bora lá. Amigas, não sei se é porque já tem tempo que eu fiz, né, a hidratação, ou se foi porque eu coloquei pouco creme, mas não ficou muito bom, não. Mas se vocês quiserem fazer, né, vocês pesquisam aí a receita, porque eu mesmo esqueci, eu deveria ter pesquisado antes, né, porque eu lembro que eu fazia e era mais ou menos assim, agora, né, não lembro bem, acho que colocava óleo, não sei. Acho que eu tinha que ter lavado melhor também, né, antes de abrir pra tirar aquele olhinho amarelo que sai, né. Eu quero até comprar um creme de hidratação, né, esse que eu tava usando, ele, se eu não me engano, é de nutrição. Mulher, no tempo frio eu não funciono muito bem, não, é pra arrumar a casa, é pra fazer tudo, assim, eu não consigo fazer cedo, porque bate uma preguiça, bate aquele frio, aquele desânimo, sabe, mas... eu tentei lavar o meu cabelo cedo, né, pra não ter desculpa. Só que aqui é assim, viu, de manhã, cedo, tá um frio. Aí, um pouco mais tarde, né, que eu acho que já eram umas 10 horas ou 9 e pouco, acho que quase 10, o sol tava rachando, mulher, que eu não aguentei, não. E, amigas, eu coloquei pouco creme, não foi nem pelo fato, vai gastar muito creme, não. É porque o meu cabelo é muito fino, muito pouco, e quando molha fica menos ainda. E aí, eu não queria colocar muito creme, porque também...
cria muito caspa, né? Se você ficar usando muito creme. E eu já tô com um pouco de caspa. E é tanto que eu nem uso muito creme. Eu não sei nem de onde que elas vêm. Fora que quando faço muito, acaba sobrando, né? E aí, pra não desperdiçar, eu usei pouco creme pra não render muito. Tô te falando que o sol tava quente, mulher, que eu vesti uma blusa de frio. E ainda corri ali pra aquela coteada daquela sombrinha do pé de acerola. Depois eu voltei pra terminar. Passei um pouco de creme aqui nas pontas do cabelo, né? Que é pra fazer o pré-poo. Acho que é assim que chama. Que é assim, um creme mil funções. Aí já vim molhando aqui o cabelo, né, pra lavar, porque eu tava doido pra sair desse sol. Eu vesti uma blusa de frio, mas não vesti uma calça. Então, as pernas, minha filha, tava torrando aqui. Vocês gostam de fazer hidratação no cabelo, amigas? Eu mesmo não faço muito, não, porque eu esqueço. E às vezes eu não tenho tempo. Mas eu tô querendo cuidar um pouco mais do bichinho, né? E eu tô amando compartilhar minha rotina aqui com vocês, né, com vídeos maiores, que muitos de vocês também gostaram. E eu fiquei muito feliz que o vídeo viralizou, né, meu primeiro vídeo que viralizou aqui, sendo vídeo mesmo, né, porque os outros que viralizou foi shots. Não que não seja vídeos, né, mas são bem mais curtos. E também chegou vários inscritos novos, né, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e eu tô muito feliz por ter todos vocês por aqui. E aos poucos o canal está crescendo, e eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês. Já batemos aí 4.000 inscritos, e falta bem pouquinho para 5.000. Cabelo limpo, amigas. 5 centavos de cabelo. Agora eu vou passar aqui. Ficou assim, ó. Se tá boa, não sei. Da próxima vez eu tento fazer melhor, porque o sol tá muito quente. Minhas pernas tá torrando, não tô aguentando mais não. E com fé em Deus, logo logo eu estarei monetizada por aqui. E como eu falei no vídeo anterior, o que eu tô precisando mesmo são das horas assistidas, né? Então, quanto mais você assistir esse vídeo, você vai estar me ajudando. E pense, amigas, que essas horas assistidas são um pouquinho difícil, né? Porque, se eu não me engano, são 4.000 horas assistidas. Então, já pega a cadeira aí pra assistir o vídeo todo. Amigas, coloquei aqui a touca, né? Não filmou lá na hora que eu coloquei, nem... Não filmou muito, não deu pra aparecer muita coisa. Porque eu não prestei atenção na câmera, né? Mas aí da próxima eu vou tentar posicionar de um jeito que dê pra ver melhor. Vou esperar aqui um tempinho, né? Pra fazer efeito e depois eu vou lá tirar. Voltei, amigas. Agora eu vou tirar aqui. Da próxima vez eu deixo mais tempo porque o sol tá muito quente. Nem trouxe o resultado de como ficou, amigas, porque eu deixei meu cabelo secando naturalmente, né? E também quando vai secar não tinha mais nem graça. Fora que depois eu fui fazer o bolo e aí eu já coloquei a touca. E também eu não tive mais tempo, né? E eu nem lembrei. Mas eu não gostei muito do resultado. Mas como eu falei pra vocês, acho que foi porque eu botei pouco creme. E aí não ficou bem hidratada. Amigas, estou usando esse condicionador e também o shampoo. E eu gostei muito dele, porque deu muito bem no meu cabelo. O condicionador não dura muito tempo na minha mão, né? Mas o shampoo dura um pouco mais. Como já tava quase acabando, eu aproveitei e já comprei logo esse mês. E ainda bem que eu encontrei, né, esse mês, o condicionador com o shampoo. Porque nem sempre encontra, amigas. E eu gostei porque pelo menos no meu cabelo ele deixa bem macio. Deixa aqui nos comentários se vocês já usaram esse shampoo e condicionador e se deu bem, né, no seu cabelo. É um pouquinho embuchado, hein? Porque tem uns dias que eu não lavo, uns 3 dias. Meu cabelo é muito fino, então qualquer ventinho ele embucha já. Ô, mulher, e tá aqui uma verdade, viu? O meu cabelo embucha muito fácil, amigas. Não sei o de vocês, mas o meu, por ser fino, né? Eu acredito que é por isso. Por ser fino, ele embucha muito fácil. Quando eu vou andar de moto, eu preciso estar segurando ele ou amarrar. Porque se ele for voando, sabe? Oh, é certeza que o bichinho vai estar todo embuchado. E principalmente se for uma estrada de terra, viu? E ele só é cheio até uma parte do cabelo. E as pontas são mais ralas, tanto que antes o meu cabelo era muito maior. Só que as pontas eram tudo fininha, tudo rala, sabe? Aí eu cortei pra ele crescer maior, né, pra ficar mais forte e tudo mais. Só que aí o coitado cresce do mesmo jeito. Também eu não consigo manter constância, né, em cuidar do bichinho. Também eu acho que eu tenho que usar um tônico poderoso, uma banha de galinha, mulher, qualquer coisa aí que sirva pra crescer. E já crescer cheio. Amigas, agora eu vou só pentear pra finalizar. Aqui eu passei um pouco de creme, amigas, de pentear mesmo. Passei mais no comprimento, né? E só a mão melada eu passei na parte de cima, aqui pelo espelho que tava na parede, né? Pelo meu mini espelhinho. E também conferindo pra ver se tava aparecendo, né? Pra não gravar o vídeo à toa. Aí, mulher, eu vim cuidando de partir aqui o cabelo com esse pente.
Antes eu usava muito meu cabelo de lado, agora hoje em dia eu tô usando mais ele partido no meio. Aí eu vim penteando aqui, amigas, com a minha escovinha, né? Não tava embuchado, porque eu basicamente já tinha desembuchado lá na hora que eu tava lavando. E aí depois eu vi que tinha muito creme, né, no cabelo. Aí eu não queria que ele ficasse duro quando secasse. Aí eu fui, tirei um pouquinho e continuei penteando, né? Ah, Jadna, mas como é que tu tirou? Mulher, eu fui lá e taquei ele um pouco de água, né? E aí depois eu voltei e passei só um pouquinho de creme e vim pentear. O meu cabelo, ele é ondulado, só que a parte de cima é lisa e o comprimento é ondulado. Amigas, já tomei um banho e agora eu vou fazer um bolinho, então bora lá comigo. Todos os ingredientes que eu vou precisar, porque eu vou fazer 2 bolos. E os bolinhos de hoje vai ser um bolo de coco com massa pronta, né? E um bolo de milho. Ai, amigas, bolo de milho é comigo mesmo, viu? Eu comecei primeiro fazendo o de coco. Na receita, pedia 3 ovos, mas eu só coloquei 2 mesmo. Mas se você quiser colocar 3, fica à vontade. Ai, amigas, eu tenho receio de botar muito bolo no ovo. Fico com medo de ficar com gosto de ovo, com cheiro, ou sei lá. Aí eu coloquei o ovo, o leite, coloquei também manteiga, né? Que eu acho que pedi era manteiga. Aí era 2 colheres, se eu não me engano. Eu tava tentando seguir a receita que vem atrás da massa. Só que na receita não pedi açúcar, né? Só falava esses outros ingredientes. Mas aí eu fui e coloquei um pouquinho de açúcar. Porque eu fiquei com medo do doce ficar sem doce, né? Do doce não, minha irmã, do bolo ficar sem doce. Mas aí vai a critério seu. Eu deixei batendo tudo lá no liquidificador e vim cuidando de colocar a massa aqui dentro. Só são 2 pessoas aqui em casa, né? Eu e meu esposo. Só que eu fiz logo 2 bolos porque o forno é grande. Então, para não gastar muito gás, né? Com um bolinho sozinho e minha forma é pequena, então eu fiz logo 2. E de toda forma também eu mandei um pedaço para minha sogra e um pedaço para minha mãe. Misturei aqui, né, o que a gente tinha batido lá, a misturinha, com o seco. Só que, mulher, eu misturei tudo de uma vez. Aí o negócio embolou aqui, né? Ficou cheio de bolinha pequena. Eu passei uma vida tentando acabar com as colcheadas, mas não consegui, não. Aí, da próxima vez, mulher, eu vou colocar aos poucos pra ver se não acontece isso. E, mulher, não foi brincadeira, não. Tanto que eu mexi isso aqui, eu até pausei o vídeo, né, pra continuar mexendo, porque senão ia ser o vídeo todo só mexendo nessa massa. Só que ela não quis acordo, né? Aí eu desisti, porque também não ia passar o dia todo me estressando com isso aqui, não. Aí eu deixei ela quieta lá 1 horinha, né, e eu vim cuidar de fazer o bolo de milho. Aí o bolo de milho, mulher, eu esqueci de medir o milho, porque não era na lata, né? E é uma lata de cada ingrediente, fora o ovo, né? Mas é uma lata de cada das outras coisas. Só que eu esqueci de medir o milho, então eu não sei quanto que deu o milho, se deu realmente uma lata. E aí os outros eu coloquei tudo uma xícara, né? Eita, embanação. Mas era para o milho ter dado uma xícara também, só que eu fiquei em dúvida assim, será se deu realmente uma xícara? Só que aí já era tarde, amigas, porque eu taquei o milho em cima do ovo, então não tinha como eu tirar depois para medir. E aí nisso, eu acho que eu botei muito açúcar, né? Porque ficou um pouquinho doce, mas era uma xícara para cada coisa. Mas eu achei muito gostoso e pra mim ficou perfeito, né? Da próxima vez eu só vou me atentar a isso também. E caso seja uma xícara, colocar um pouquinho menos de açúcar. E dessa vez, graças a Deus, eu não esqueci de colocar o milho, né? Porque da última vez que eu fiz o bolo, eu esqueci de colocar o milho. Aí ficou um verdadeiro doce de milho. Na verdade, doce de fubá, né, amigas? Porque tava puro açúcar e só tinha o fubazinho cochado bem. Apesar de eu gostar de bolo, amigas, eu não faço muito aqui em casa por conta do forno, né? Porque é muito grande e gasta muito gás. E eu já vim untando aqui a forma com óleo. Tem pessoas que usam manteiga, mas eu prefiro o óleo, né, amigas? Eita, que já falei tanto, né, nesse vídeo, que misericórdia. E aqui eu não tenho nenhum pincel, né, pra espalhar aqui o óleo pela forma, então vai com a mão mesmo. Depois que eu terminei nessa, fui passar na outra pra depois passar a farinha de trigo. Com o tempo eu quero comprar um forno, né, que eles são elétricos, então dá pra mim fazer de boa, sem preocupação. Fora que é bem menor, né, e eu acredito que asse muito mais rápido os bolos. Eu costumo espalhar a farinha de trigo assim, amigas, dando batidinhas, né, na forma para ela ir soltando e também espalhando melhor. Me diz aí qual o seu bolo preferido, amigas. Os meus bolos preferidos, né, que são mais de um, é o de milho e também o de aipim. Tinha esquecido, o de laranja também, eu amo. Amigas, e o de cenoura também. Eu gosto mais de bolo que não tem recheio, né? Eu não sou muito fã de bolo com recheio. É gostoso? É gostoso, mas eu também prefiro os assim pra tomar café, sabe? Bom demais, rapaz. Formas prontinhas, eu vim colocando o fermento nas massas.
Primeiro eu coloquei aqui na de coco, né? E aí depois que eu coloquei na forma, eu fui lá e acendi o forno. Pra quando eu colocar o fermento lá na massa de milho, né? E o forno já tá um pouquinho quente. E aí, mulher, eu vim mexendo aqui aos poucos, bem devagar. E eu tava com medo desse fermento não misturar com essa massa e ficar uns bolinhos que nem tava já. Mas pelo menos o fermento ele misturou. E pense numa coisa boa, é um bolinho. Esses já ficaram prontos pro outro dia tomar café da manhã e também merendar à tarde. Os meus bolos, eles não rendem muito porque eu sempre faço receitas pequenas. Até porque minhas formas são pequenas. E assim, eu sou mais fã de coisas doces, né? De bolo, de torta. Apesar que eu nunca comi torta doce. Nem salgada, né? Mas eu nunca comi torta, assim. Mas eu tenho vontade de comer. Deve ser muito gostoso. Uma hora eu ainda vou fazer, né, amigas? Uma hora eu vou comprar uma forma, né? De fundo removível. Já pra fazer torta mesmo. Pra fazer uma tortinha aqui. Já coisas salgadas nem sei fazer e também não sou fã, né? Mas aos poucos eu quero aprender a fazer alguma coisa assim salgada. Eu sou um pouco ruim pra comer também, né, amigas? Muitas coisas eu não gosto, mas eu quero com o tempo aprender a fazer uma lasanha, um pão de queijo, sabe? Algumas coisas diferentes assim. Eita, que é bom demais, viu, amigas? Conversar aqui com vocês. Eu não posso ouvir vocês, mas eu posso ver os comentários e responder também. E eu vou amar responder cada um de vocês. Então capricha aí, pode conversar bastante. Coloquei aqui os bolos no forno e depois eu já vim cuidando de lavar aqui essa pia de prato que a bichinha dava recheada. E eu deixei pra lavar por último, porque se eu tivesse feito lavado primeiro os pratos pra depois fazer o bolo, hoje não era hoje que eu terminava não. Fora que eu já aproveitei e lavei algumas coisas que eu fiz, né, que eu usei fazendo o bolo. Eita, dicção de milhões, viu, amigas? Que tem hora que eu pelejo pra falar e... Ave Maria, misericórdia. Erro mais que tudo. Mas até que eu achei que foi rápido, né, pra lavar. Até porque os pratos não estavam muito sujos, né, amigas? Era mais copo e algumas vasilhas, né? Não tinha, tipo, panela ou algo assim. Na verdade, panela, acho que só tava tendo duas ou era uma, né, amigas? Mas elas não estavam sujas assim, então eu só dei um brilhinho e tava tudo certo. A panela eu tinha usado pra torrar o amendoim, né? Pra fazer o geladinho de amendoim. Me diz aqui qual o seu geladinho preferido. O meu eu tô gostando de vários, né, amigas? Mas os que eu acho mais gostoso é o de abacaxi e o de paçoca, além também do de amendoim. Oxe, mas se deixar eu chupo é tudo. É por isso que eu tenho que me controlar, senão eu não vou receber nada. E o de coco também, amigas. Meu Deus, não tem um que seja ruim, né? Se deixar, amigas, eu mesmo me levo à falência. Tinha muitos pratos assim, amigas, porque eu deixei os pratos de noite pra lavar de manhã e os de manhã pra lavar de tarde. E aí acabou que ficou muito prato. Era pra ter lavado meio-dia, só que aí eu fui fazer outras coisas, né? E aí acabou que ficou sendo só pra depois do bolo. Mas o importante mesmo é lavar, né? E uma vez ou outra também não tem nada. Dessa vez eu não coloquei nenhum doraminha pra assistir, amigas, e também nenhuma música, né? Pra andar ligeiro aqui. Depois que eu terminei de lavar os pratos, fui fazer um pouquinho de brigadeiro. E eu tô apaixonada no brigadeiro sem o leite condensado, amigas. Tô viciada. E basicamente é quase a mesma coisa, né? Só que os que eu tô fazendo é só o leite, o Nescau, manteiga e um pouquinho de açúcar. Eu acho uma delícia. E o bom é que não fica muito doce. Aí eu fiz pra colocar no bolo de coco, né? Só que aí eu nem filmei aqui e também não coloquei no bolo. Eu deixei assim separado pra aí quando você fosse cortar o bolo, se quisesse colocar, né, colocasse. E coloquei no bolo mesmo, foi uma calda que eu fiz com leite de coco e leite e o coco ralado. Eu até pensei em comprar o leite condensado, mas o leite condensado tava de R$ 7,50 e o leite de coco tava R$ 1,75. Eu falei, o quê? É o leite de coco mesmo. Eu não tava de planos a gastar, né, amigos? Eu ia fazer só o bolo, então eu economizei o máximo possível. Mas assim, não ficou ruim, né? Mas também não ficou 100%, não ficou aquela delícia. Mas da próxima a gente capricha mais, né? O meu plano inicial era fazer um bolo de coco gelado, sabe? Só que aí eu fui ver na receita e precisava de leite condensado. Só que aí eu pensava que era só o leite e o leite de coco, né? Mas aí eu fiz só com esses dois mesmo. E eu acabei não fazendo como era pra fazer, né? Que era pra deixar dentro da forma e colocar a calda. E eu tirei da forma e coloquei só um pouquinho da calda por cima e coloquei o coco ralado. Porque eu achei que ficaria mais bonitinho assim, né? E eu queria tirar uma foto. Mas tá bom demais, mulher. O importante é que dá pra comer. E é prato que não acaba mais, mulher. Quando você pensa que tá terminando, tem mais um bocado em cima da mesa. E, amigas, graças a Deus, né? Ele me deu saúde e eu gosto de estar correndo atrás das minhas coisas. Tem dos geladinhos, né? Eu tô investindo na internet pra ter uma renda extra. E por isso eu tô me dedicando aqui no YouTube, né? Pra ver se eu consigo monetizar o meu canal e assim conseguir comprar as minhas coisinhas.
E fácil não é, né, amigas? Mas já cheguei até aqui, estou muito feliz. E o mais importante é, mesmo difícil, permanecer firme, porque no final a vitória vem. Minha narração não é das melhores, né? Mas eu já fico muito feliz de vir aqui e narrar para vocês o vídeo. Eu comecei com muita vergonha mesmo. Só fazia vídeos com música porque eu tinha vergonha de chegar aqui e falar. E quando eu comecei também a narrar, era muito baixinho os vídeos. O som, né, nos vídeos. Muitas pessoas falavam pra gravar mais alto e tudo mais, mas era mais a vergonha mesmo. Mas com o tempo, graças a Deus, fui pegando um pouquinho de prática, né? E hoje já consigo gravar um pouco mais alto e um pouco melhor também. E é isso, amigas, vocês também conseguem, né? E é só persistir. E a prática leva à perfeição, né? E eu acredito que um dia eu vou chegar lá. E trabalhar com a internet é um mix de emoções, né? Uma hora você tá feliz porque seu vídeo viralizou e outra hora você tá triste porque ele flopou. Mas é assim mesmo, né, amigas? O mais importante mesmo é não desistir. E finalmente os pratos acabaram, né? Eu já vim limpar a pia aqui e cuidei de arrumar a baguncinha que ficou em cima da mesa. Na verdade, só fui guardar mesmo as coisas que faltou guardar. Depois de organizar a mesa, eu já vim cuidando de encher esse vaso de água. E pra deixar a mesa bem limpinha, eu já vim passando uma bucha com sabão. Porque não tem coisa melhor do que ver tudo limpinho e organizado. Para todos que chegou até aqui, muito obrigado. Saiba que você me ajudou muito. E se você gostou do vídeo, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber notificações quando tiver vídeo novo. Vão torcendo aí por mim que esse vídeo viralize e que eu consiga monetizar aqui no YouTube o meu canal. Mesa limpa, coloquei aqui a plantinha e as coisinhas que ficam em cima dela e já vim encher mais 2 vasos de água que tinha ficado no armário e eu não tinha visto. Tudo prontinho e organizado. Já vim molhar aqui a massa do cuscuz para janta. Não sabia se o bolo ia ser suficiente para janta, então deixei para o café da manhã e a merenda da tarde. Quem aí gosta de um cuscuz bem quentinho? Porque eu sou apaixonada. Finalizei os bolos e ficou assim, amiga. Aqui o de milho e aqui o de coco. Aí eu coloquei, molhei com uma aguinha, né? Uma misturinha de leite de coco, coco e um pouquinho de açúcar. E aí eu polvilhei o coco em cima. Ficou assim. Acabei enrolando bastante, amiga, com os bolos, né? E agora que eu vim fazer os geladinhos. Na verdade, terminei agora, né? Fiz de limão. Fiz esses aqui, vou colocar lá na geladeira. E também vou fazer de morango. Aí amanhã eu vou fazer os outros. Já tava mesmo precisando repor os geladinhos, porque só tinha aqueles lá do cantinho. E como tinha espaço, eu vim colocando eles separados em vez de colocar a arruminha, porque assim congelaria mais rápido. Eu não filmei, né, mas os de morango eu coloquei por cima desses aí, porque já tava tarde, né, então ninguém ia vir comprar mesmo e já tava tudo certo. Se eu não me engano, os de morango deu 19 geladinhos. Falta fazer, né, vários outros sabores, mas dessa vez eu só fiz esses. Como eu faço sozinha, eu não pego muito leite, né, pra fazer muitas receitas, porque eu não vou dar conta e eu fico com medo de perder o leite. Então, o máximo que eu pego ali são 4 litros. E aí, depois que eu faço, aí sim eu vou e pego outros 4. Deu 21, amigas. Geladinhos. Oi, amigas. Finalizei hoje as últimas receitas dos geladinhos, que foi de amendoim. E agora eu vou ali guardar. Foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.